Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. O tema do estudo: batismo com Espírito Santo e fogo. Então, existem duas interpretações para esse tema. A primeira sendo uma única experiência e fazendo alusão ao dia de Pentecostes. O texto que nós vamos usar como base aqui, dessa primeira interpretação, é Atos capítulo 2. É uma passagem muito conhecida na igreja. Atos capítulo 2, a seguir o primeiro versículo, que diz assim: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, aliás um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a segunda interpretação, o batismo com Espírito Santo e fogo, são duas experiências, ou dois eventos. O primeiro batismo é o batismo dos crentes, e o segundo, o batismo dos ímpios. Então, e o texto para essa segunda, texto base, para essa segunda interpretação, é Malaquias capítulo 4. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 1: Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, resumindo, a primeira interpretação, ela é vista como o batismo do Espírito Santo e com fogo, é quando os crentes são batizados com o Espírito Santo e com evidência de língua de mistério, como está aqui em Atos. E a segunda interpretação, são dois batismos. Então, o primeiro batismo, o do Espírito Santo, é o batismo de salvação dos crentes, e o segundo, o batismo de fogo, é o batismo de condenação dos ímpios. Então, é isso que nós vamos estudar, e vamos entrar aqui no texto, no contexto. E o que eu vou defender nesse estudo é a segunda interpretação, sendo dois eventos, e não um, sendo dois eventos. E o texto que nós vamos usar aqui para tirar essas conclusões é Mateus, no capítulo 3, ao qual lemos, que vai falar sobre João Batista. A Bíblia diz que João Batista, no seu ministério, ele estava batizando no deserto da Judéia, o batismo de arrependimento, como profetizou o profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha que o texto ele vai apontar sempre para dois lados: salvação e condenação. Então, quando João Batista estava batizando, o batismo de arrependimento, a Bíblia vai dizer, aqui eu não vou ler tudo aqui, só alguns versículos. A Bíblia vai dizer que muita
Bíblia que ele olhou para os fariseus e saduceus e disse: raça de víboras. Então ele chama os fariseus e saduceus de raça de víboras. E aqui no texto, né, nós estamos aqui no texto e vamos estar entrando também no contexto, porque para fazer uma exposição, análise, nós temos que estudar o texto e contexto. Então, João Batista estava batizando, e depois ele, muita gente. Tudo bem, ele estava batizando ali, o batismo de arrependimento, mas ele ficou irado quando ele viu os fariseus e saduceus. A princípio, ele chama logo eles de quê? Raça de víboras. E em seguida ele fala assim, quando ele chama de raça de víboras, também ele falou assim: raça de víboras, não diga que é filho de Abraão. Então ele vai logo cortando e vai logo repreendendo, porque até mesmo essas pedras podem ser transformadas em filhos de Abraão. Aí no versículo 8 ele fala assim: produzem, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, olha aonde a palavra está indo. E diz assim: e não presumais, dizendo, temos por pai Abraão. Mas o que me chama a atenção, para que a gente possa entender, é no versículo 10, quando ele fala assim: e também agora está posto o machado à raiz da árvore. Então ele fala assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha bem, o tema do estudo é batismo do Espírito Santo e com fogo. Então, uma interpretação acha que é um batismo só. Isso aqui não ofende ninguém, tanto o lado que interpreta dessa forma, como o lado que interpreta de outra forma. Essa interpretação, sendo dois batismos, não vai ferir a interpretação nem a posição de ninguém, sendo pentecostal ou sendo tradicional, mas o fato é que nós temos que entender o contexto bíblico. Então João Batista ele está batizando e para arrependimento, e quando chega os fariseus é que nós vamos entender a partir dos fariseus, porque ele fala raça de víboras e depois ele fala produza frutos dignos de arrependimento. E ele fala também da árvore, o machado é um instrumento na Bíblia que nós podemos ver que ele é um instrumento de juízo. Então, quando ele fala assim, o machado está posto à raiz da árvore, e ele diz assim: a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha bem, olha aqui o fogo aonde está entrando. E ele vai agora citar o nome ou a pessoa de Jesus. Mas como é que ele faz isso? Ele fala assim, ele está falando com os fariseus e com os saduceus. Ele fala: vem um após mim, mais poderoso do que eu. Agora vocês vão entender. Cuja eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Aí João Batista fala assim: eu vos batizo com água para o arrependimento. Olha o que ele fala: mas esse que vem após mim, ele está falando de Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então muitos acham que o batismo do Espírito Santo e fogo é uma alusão de Pentecostes, quando a igreja, logo ali a primeira igreja, né, a igreja primitiva, Jesus ele falou: não saiam agora para as missões, para pregar minha palavra, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Então é nesse momento que eles estão no cenáculo reunido, aí surge ali o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia, ela usa uma figura de linguagem que eles começaram a falar em línguas, como línguas para partida de fogo. Então, por causa desse texto, muitos ou alguns, porque hoje até está diminuindo, muitos que interpretam dessa forma, pensam que é um batismo só, Espírito Santo e fogo, aonde o crente ele
ao dom de línguas. Não é isso que nós estamos falando aqui. Mas pelo contexto aqui, nós vamos entender que não é um só batismo, é dois. Então João Batista ele fala assim: venham após mim, ele fala para os fariseus e saduceus, mais poderoso do que eu. Olha que ele usa a palavra poderoso. Por quê? E ele fala: eu batizo com água para o arrependimento, mas este que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então nós temos que entender sendo dois batismos. Por quê? Porque primeiro ele falou raça de víbora. Ele batiza uma parte do povo, não fala nada. E o povo está ali se arrependendo. Só que quando chegou os fariseus, foi aí que ele não gostou. Ele chama de raça de víboras e ele manda produzir frutos de arrependimento. Ou seja, ele tipo que condena. É aí que ele fala: olha, o machado está posto na raiz da árvore. Eu batizo com água para arrependimento, mas havia um após mim que é mais poderoso do que eu. Esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, se a gente olhar aqui no contexto, não é um só batismo, é dois. Por quê? Olha o que vai dizer aqui agora. Quando ele fala assim, no versículo 11: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, olha o contexto. No versículo 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Se a gente for olhar aqui, queimará a palha com fogo que nunca se apagará, a gente pensa logo o quê? Qual o fogo que nunca se apagará? O inferno. Então a gente pode ver que o contexto aqui vai mostrar que é dois batismos. Um que é o batismo de salvação, que é o batismo do Espírito Santo, e também pode falar em línguas também. Isso aqui é uma outra interpretação, seria um outro estudo. Mas o outro, o batismo com fogo, é o batismo de condenação. Por isso ele falou raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ilha que se aproxima, produza frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não dá fruto é lançada e cortada no fogo. É cortada e lançada no fogo. E ele fala: eu batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de tirar essa sandália. Este, que no caso é o Messias, é Jesus, vos batizará. Eu vou aqui agora dar uma enfatizada. Vos batizará, vocês raça de víbora, com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, Espírito Santo são aqueles que realmente têm fruto. E a Bíblia diz que ele estava comendo com ele os de Jerusalém, os da Judeia e dali das cidades próximas do Jordão. Mas quando ele colocou o olho nos fariseus e saduceus, fariseus porque eram um povo hipócrita, eles exigiam do povo de Israel que vivesse mandamentos que eles não viviam. E Deus sempre foi piedoso, Deus sempre deu oportunidade, mas os fariseus eram radicais. Já os saduceus, eles eram eternos, eles não acreditavam em doutrina sobre a ressurreição. Então João Batista, sendo um profeta consagrado, um profeta autêntico, um homem sem vaidade, sem interesses pessoais, político, ele não negociava com ninguém, ele não era corrupto, ele era um profeta autêntico. Então quando ele colocou os olhos nos fariseus e saduceus, ele quis dizer: olha, eu vou logo lhe dizer, o negócio é mais estreito. Existe o batismo de salvação, mas existe também o de condenação. Por isso ele falou raça de víboras. Dê frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Porque assim, ó, o batismo de João Batista tem relação com purificação. Porque João Batista ele estava ali como um arauto. O arauto era aquele personagem, naqueles tempos antigos, que quando o rei estava vindo, ele tocava uma
tem. Só tem batismo do Espírito Santo e fogo. Mas, pela falta dessa preposição, não devemos unificar Espírito Santo e fogo sendo um só batismo. Logo, temos que subentender que são dois batismos sendo usados uma figura de linguagem. Então nós temos que subentender. É por isso que em nossas Bíblias tem a preposição com. Na nossa Bíblia em português está escrito assim: batismo do Espírito Santo e com fogo. Então nós temos que entender que existem dois batismos. O batismo da salvação é quando o crente, quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E tem também o batismo de condenação, porque muitas das vezes as pessoas pensam que quem leva para o inferno é o diabo. Não é. Quem leva para o inferno é quem condena, e quem condena é Deus, o Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que Deus, ele é amor, mas Deus também ele é justiça. Então se a gente pegar o fogo que está aqui nesse texto e usar ele como fogo purificador, e não usar ele como fogo de julgamento, nós vamos quebrar o princípio da hermenêutica, que é pegar o texto e isolar do contexto. Porque aqui que nós lemos, nós podemos ver que o contexto mostra o batismo de fogo sendo o batismo de condenação. E infelizmente nós podemos ver a igreja cantando, me batiza com fogo. Está vendo? Sabe o que significa me batiza com fogo? Dentro dessa interpretação, condena a minha vida. Não é porque a palavra tem poder, e se você canta o hino, me batiza com fogo, não significa que você está dizendo Deus me leva para o inferno. Mas, às vezes nós erramos por falta de sabedoria. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é a parte devocional, que nós não